Shalom, muita paz, muita luz. Aos espiritualistas, Namastê. Que significa a minha essência, né? Espiritual saúda a essência espiritual, o ser, a essência espiritual do meu irmão, do meu próximo, a igual espécie de origem espiritual. O sentido de Namastê, conforme eu interpreto, é exatamente essa. Não sempre saudação para a pessoa, uma outra pessoa. Assim, considerado só fisicamente, assim, uma pessoa como se uma existência fosse só matéria, não é isso. A essência espiritual, o nosso ser verdadeiro, saúda aquele outro ser. Esse é o sentido de Namastê. E Shalom, também de acordo com a minha interpretação, é a paz de Deus esteja entre nós. Shalom. A paz de Deus esteja entre nós. Esteja vivendo entre nós. Essa é a minha interpretação. Muito bem, estava refletindo sobre a dissertação 48 do segundo volume da Mensagem do Graal de Abdurshim, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. E, todavia, não obstante toda a lógica existente nisso e a divina adoração imensa e contida, há ainda muitas pessoas que, devido à cegueira e indolência de sua crença falsa, não querem seguir o caminho simples da verdade. Algumas não puderam segui-lo devido à sua própria estreiteza, e outras ainda também tentarão se opor a isso, obstinada e raivosamente, pelo receio bem fundado de verem assim ruir toda uma estrutura de crenças cômodas, soerguidas com esforço. Esse parágrafo dessa dissertação está se referindo a uma frase anterior. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não ressuscitou carnalmente. E, todavia, não obstante toda a lógica existente nisso, e a divina adoração imensa aí contida, há ainda muitas pessoas que, devido à cegueira e indolência de sua crença falsa, não querem seguir o caminho simples da verdade. Então, a verdade pura, sem interferências humanas, está somente na mensagem do Graal. É a palavra viva do Filho do Homem, do Consolador, do Espírito da Verdade, do prometido Filho do Homem. Essa é a novo Evangelho de Cristo. Está uno com Cristo. Infelizmente, Jesus Cristo não pôde escrever de próprio punho sua doutrina, né? Ele viveu muito pouco tempo. Então, aí, mesmo com boa vontade, os seus discípulos sempre colocavam suas interpretações pessoais. Ainda somos seres humanos, criaturas, temos nossas opiniões, nossas falhas. Então, todo ser humano escravo do raciocínio, mesmo que se dizem crentes de religiões, aí começam a surgir as suas fantasias. Ela tem que restituir a sua intuição pura, trabalhar nesse sentido. E isso é o treinamento, vamos dizer assim, espiritual, o ensino só se faz, né, através da mensagem do Graal. É a obra perfeita, saída das mãos do Criador, Deus Pai. Então é ela que ativa a nossa intuição através dos sistemas
faz com que faça predominar a nossa intuição em relação ao raciocínio que nós herdamos esse pecado original através do pecado hereditário, que nós nascemos já com um cérebro anterior, racional, que predomina sobre a intuição, o cerebelo, que é o cérebro do espírito, da intuição, nossa antena espiritual. E esse aí foi a consequência do pecado original. É o pecado hereditário que há centenas de milhares de anos, cada vez mais o cerebelo, a nossa antena espiritual, ela foi se atrofiando. Então, ela precisa novamente se fortalecer, ser ativada novamente. E isso só se faz unicamente assim. Existe, lógico, outras formas também, né? Um motivo da natureza, os bons pensamentos, enfim. Mas com crença cega não vai conseguir, nem com intelectualidade exacerbada, isso não é possível. Então se faz esse tratamento mais necessário hoje para a humanidade está enferma, né? O ser humano, a humanidade está enferma, devido a essa prevalência racional do raciocínio. Então, fruto naturalmente da indolência espiritual, porque aquele que se permanece ativo espiritualmente, acordado espiritualmente, vivo espiritualmente, ele sempre vai ser naturalmente intuitivo. Mas hoje precisamos da sabedoria espiritual, isso, da verdadeira sabedoria, que está unicamente, totalmente na mensagem do Graal. Então esse é o nosso guia, nosso norte para a humanidade, que ela tanto necessita. A humanidade pede por socorro, mas ela pede com um coração impuro, cheio de crença falsa, cheio de egoísmo, cheia de presunção. Por isso que são inúteis as orações dos chamados cristãos. Não adianta nada, não vai salvá-los nada, vai antes afundá-los mais nas trevas da condenação eterna. Porque isso é uma afronta a Deus, essas orações cheias de presunção, de egoísmo, de crença cega. Então é isso. Até vou ler novamente esse parágrafo para refletir um pouco mais. Principalmente, aí mostra justamente o quão criminosos se tornou a religião cristã, dita cristã, né? Suas crenças falsas, dogmas falsos, atitudes falsas, egoísmo, presunção, e por aí vai. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não ressuscitou carnalmente. E, todavia, não obstante toda a lógica existente nisso, a divina adoração imensa e contida, há ainda muitas pessoas que, devido à cegueira e indolência de sua crença falsa, não querem seguir o caminho simples da verdade. Algumas não puderam segui-lo devido à sua própria estreiteza. E outras ainda também tentarão se opor a isso, obstinada e raivosamente, pelo receio bem fundado de verem assim ruir toda uma estrutura de crenças cômodas, soerguidas com esforço. É aquela vaidade humana, né? De não querer acertar. É o comodismo, né? O comodismo espiritual significa morte espiritual, né? Comodismo na fé
é morte espiritual. E fé hoje se tornou pecado. A fé sempre dá margem à crença falsa. Então hoje o Criador, Deus Pai, exige de nós convicção. A convicção você analisa, você reflete profundamente. Aí se você se torna convicto de algo, e da convicção você parte para a ação. Isso é a exigência para os novos tempos do reino do milênio aqui na Terra. Convicção e ação. De nada lhes adiantará basearem-se na tradição verbal, pois os discípulos também eram homens. E é perfeitamente humano que outrora os discípulos, fortemente abalados com a lembrança de todo aquele terrível acontecimento, por terem presenciado milagres a eles próprios ainda inexplicáveis, incluísse os próprios pensamentos em suas narrativas, que eles transmitiram de maneira diferente da realidade. Então é isso. Temos que entender que a Bíblia foi escrita por seres humanos, muitas vezes inspirados, mas sempre por ser humano. Ser humano, nós temos nossos limites, nossas ilusões, temos sempre que lutar contra isso, né? Com a fé cega, com nossos... Sem uma verdadeira humildade, a gente não consegue nada disso. Humildade da boca para fora, como os autodenominados cristãos fazem, está na ilusão mórbida, que leva à morte, que desencaminha o espírito. Então é isso. Seus escritos e narrativas muitas vezes se baseavam demasiadamente nas próprias pressuposições humanas, causando posteriormente muitos erros, como a confusão existente entre o conceito do Filho de Deus e do Filho do Homem. Então, aí está o grande erro. Quando Jesus falava da vinda do Filho do Homem, ele não se referia a ele. Ele veio só em uma vez aqui. Quando fala, Jesus está voltando, tal, e volta Jesus. Jesus não vai voltar fisicamente, não. Ele não vai se encarnar novamente. Foi uma única vez. Assim, espiritualmente, é possível que ele possa até, de repente, agora na época dos Jesus, estar aqui nos mundos próximos à densidade da Terra. Pode ser, não sabemos. Mas isso em caráter especial, porque não é a responsabilidade direta de Jesus Cristo a criação espiritual. A responsabilidade direta é da vontade de Deus, é de Emmanuel, Abdrushim, o Espírito Santo, o Filho do Homem, o Consolador, o Espírito da Verdade. Então, esse é o nosso eterno intermediador entre a humanidade e Deus. Ou seja, Deus Emmanuel, o Espírito Santo. Deus Cristo Jesus tem responsabilidade direta pelo reino divino, pela esfera divina. Enquanto Deus Pai vive no reino inenteal, que pode dizer assim, que é o núcleo do reino, da esfera divina. É mais ou menos como se fosse o Sol, que tem seu núcleo, que é a fonte da vida. Então, eu faço essa comparação. O núcleo do Sol ele representa simbolicamente o reino inicial onde Deus Pai vive. Seu reino particular, vamos dizer assim. O reino divino, que circundou, que é, vamos dizer assim, as outras camadas do núcleo do Sol. O núcleo do Sol representa um diâmetro mais ou menos de um terço, né? Um terço ou um quarto do diâmetro total
do Sol, enfim, né, da camada externa, externa do Sol. Então, então o Sol, essas camadas que vão se associando ao núcleo, poderia se comparar como se fosse o reino divino, né? E afora do Sol existem os planetas, outras vidas, né? Outras regiões, outros astros, né? Isso poderia se representar como simbolicamente como a criação espiritual. Então essa seria a responsabilidade então de Emmanuel, o Espírito Santo. Então é assim, os seres criados, né, desde a esfera divina, o local onde houve o surgimento dessa criatura é aquela que está de acordo com a nossa essência, que nós somos originários. E esse surgimento, essa semente, a capacidade da proximidade de Deus se conforma à resistência, a capacidade de suportar a pressão da luz, da proximidade de Deus, né? Então, os seres divinos, os enteais, vamos dizer assim, que Deus é inenteal, é não criado. Deus e seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel. Então, essa capacidade de suportar a proximidade da pressão da luz, da irradiação de Deus, é que faz a nossa constituição. E então nós não somos divinos, nós somos espirituais, nós surgimos no reino espiritual, nossa essência. Então, na nossa perfeição máxima, nós retornaremos para aquele degrau. E nós estamos muito distantes, né? Ainda nós nem somos capazes de viver em nosso próprio reino, como autoconscientes, como verdadeiros servos na vinha do Senhor. Não estamos ainda capazes de suportar a pressão da nossa própria origem. Nós, na nossos centeiros espirituais que surgimos no reino divino, foi do último sentimento do reino divino. Então não pudemos nos desenvolver lá, tivemos que descendermos em direção aos reinos mais densos, o reino integral, depois o reino de matéria fina e agora o reino de matéria grosseira. As sementes tiveram que ser implantadas nesse solo denso para, através desses nutrientes, desses movimentos, podermos construirmos o nosso corpo espiritual eterno, que nos permite reentrarmos novamente, se nós não perdemos, né, devido às nossas tentações, ao nosso livre-arbítrio, voltaremos então para a eternidade no Espírito. Então, nossa origem perfeita é o reino espiritual. Não temos nada de divino. Nada de divino. As leis divinas permeiam todas as criações e tudo teve uma origem divina. A fonte é Deus, a radiação de Deus. Agora, isso não significa que nós somos divinos, de forma nenhuma. Então, esse é um grande erro. E veja que quanta ilusão que o ser humano tem, né? Essa corrente existe especialmente entre os denominados espiritualistas, né? Os espiritualistas eles não têm noção exatamente do que é o Criador, de que é Deus, como são as criações, os mundos, né? Esse conhecimento está unicamente na mensagem do Graal. Mas aí a verdade espiritual sempre predomina, né, nesse grande campo. Poucos são capazes de acordar nesse grande segmento hoje, né, que está cada vez mais presente essas pessoas que se
que se denomina espiritualista, que vão muitas diversas tendências, desde esoterismo, teosofia, movimentos espíritas, né? Espiritismo, e assim por aí vai, né? Então é isso. Então estamos aí, a nossa tarefa humana de nos conscientizarmos. E os próprios discípulos de Cristo não eram capazes, tanto é que Cristo disse: ainda teria muito a dizer-vos, mas vocês não estão suficientemente maduros. Ele dizia isso claramente. E veja, até Judas, né, que era o discípulo mais inteligente, tinha inteligência, né? Mas ele era o que menos tinha intuição entre todos, né? Então, o que menos conseguia captar a profundidade da mensagem de Cristo, das suas palavras. Né? Ele não conseguia vivenciar justamente por causa dessa escravidão ao intelecto. Ele não conseguiu se libertar disso. Mesmo os que tenham auxiliado, mesmo que os tenham auxiliado fortes inspirações espirituais, na ocasião em que eles reproduziam os fatos, as opiniões próprias interferiam muito, turvando, muitas vezes, a mais clara e bem intencionada imagem. O próprio Jesus, porém, não nos legou nenhum escrito sobre o qual alguém pudesse se basear categoricamente. Nunca viria a dizer ou a escrever algo que não estivesse plena e integralmente de acordo com as leis de seu Pai, as leis divinas da natureza ou da vontade criadora. Ele próprio disse textualmente: vim para cumprir as leis de Deus. Então, isso. Mesmo que os discípulos estivessem com aquela boa vontade, com aquela inspiração, convictos em Cristo, em todas aquelas vivências profundas, né? Eles eram seres humanos, né? E tinham as suas opiniões, tinham os seus enganos. Vejamos, por exemplo, Paulo, que foi um apóstolo brilhante, né? Ele mesmo tendo conhecido Cristo pessoalmente, ele foi, mas espiritualmente ele conheceu Cristo, não? Ele era um apóstolo brilhante, ele estava muito mais, em termos de sabedoria espiritual, à frente dos demais que conviveram com Cristo. Mesmo João, né? João, que tinha uma intuição tão pura, era tão próximo de Cristo, né? Era o discípulo amado de Jesus, ele era como se fosse um amigo, né? Jesus o considerava como um amigo íntimo, né? Ele confiou a mãe dele, né? Na cruz, né? Ele havia alertado João que ele sentia muita dor porque a mãe dele, Maria de Nazaré, não o compreendia, não o seguia e sempre via nele não o filho de Deus, mas o filho terreno, simplesmente um filho terreno e as proteções maternas, né? Então ele confiou, ele falou assim: quando eu partir, por favor, auxilie a minha mãe, assim, para que ela não se perca, né? Que ela vai ficar muito abalada após minha morte e ela vai precisar de um amparo espiritual. Então ele fez esse pedido antes de João. A verdadeira história de Cristo, a missão, os discípulos, estão narrada, está esclarecida na mensagem do Grau, na Luz da Verdade de Abdrushim, e nos livros Os Apóstolos de Jesus e Jesus, o Amor de Deus. Todos eles são editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Então é isso.
se Jesus tivesse escrito, mas ele não teve tempo para isso, né? A missão dele foi muito abreviada, não foi aceita. A religião dominante da época, né, que deveria reconhecer Deus, não reconheceu. Exatamente o que acontece hoje, né, com a religião cristã. Por isso que eu sempre digo que os judeus da época crucificaram Cristo uma única vez. Pregaram ou assassinaram na cruz. Ou seja, assassinaram a palavra viva. Não o reconheceram. E o assassinaram. Perseguiram-no e o assassinaram. Porém, desde o advento do catolicismo, os autodenominados cristãos assassinam diariamente na cruz o próprio Cristo, através da má interpretação da sua palavra e de tudo que surgiu em termos do predomínio do raciocínio, né? O egoísmo, o poder terreno, as ilusões, a ficha corrida de crimes do cristianismo, né? Iniciados pelo catolicismo, né? Que foi, na verdade, um instrumento político, né? de Constantino para tentar unir o Império Romano e para ficar mais palatável para todos, procuraram inserir muitas coisas do paganismo, né, que existia, né, aquelas crenças, aquela estrutura política, para adaptar-se à nova crença. Então foi uma espécie de mistura, né, procurando colocar o fundamento na mensagem de Jesus, de Cristo, mas colocando todas aquelas visões puramente terrenas, né, racionais. E daí, predomina, não era nenhuma surpresa que viesse os concílios, tirando tudo que é de espiritualidade. Por exemplo, a reencarnação era um conceito que era relativamente aceito naquele tempo, até por muitos discípulos e seguidores de Cristo no cristianismo primitivo, mas os concílios, acho que foi um concílio por volta de 1500 e pouco, 580, me parece, diz que a reencarnação existe. No concílio de 470, por volta de 470, diz que Maria era santa, era virgem, começou esse culto de um ser humano, né? Inventou essa mentira de que Maria teria engravidado sem ter relações sexuais com um homem. Isso é impossível pelas leis de Deus. Cristo foi gerado, nasceu através do amor de crioulos com Maria de Nazaré, antes que ela se casasse. Né? Ela não era casada ainda com José. Então isso aí vieram todos aquela cegueira espiritual que foi aderida no cristianismo. Então, a partir do momento do advento do catolicismo, o denominado cristianismo começou a se predominar os princípios luciferianos. E continua até hoje. Pouco importa a denominação, seja protestante, essas inúmeras igrejas cristãs, não existe religião mais pecadora como é o cristianismo, devido à presunção, o egoísmo, a crença cega, dogmas falsos. Então é uma religião condenada. Então é isso. Jesus nunca viria a escrever algo, ou estivesse a dizer ou escrever algo, né? Ele não escreveu, né? Jesus não escreveu. Não estivesse em plena integralmente de acordo com as leis de seu Pai, as leis divinas da natureza ou da vontade criadora. Ele próprio disse textualmente: vim para cumprir as leis de Deus. Então é isso.
Isso é que Jesus dizia sempre, enfaticamente: vim para cumprir as leis de meu Pai. E isso significa muito. Se pelo menos os autodenominados cristãos pensassem nessa única frase que Jesus Cristo disse, muito dessa abjeta crença, dessa falsa crença, dessa repugnante crença dita cristã, é repugnante. Para aquele que já está desperto espiritualmente, é repugnante. Ele chega próximo assim, de uma igreja, assim, até, vamos até dizer assim, até tem muitas igrejas, assim, fisicamente são bonitos, principalmente os católicos, enfim. Tem muito de arte, muito de criatividade, mas a crença, o cerne que se procura difundir, é completamente repugnante para aquele que já está esclarecido, percebe isso nitidamente. Então, o autodenominado cristão precisava vivenciar de fato se conseguisse vivenciar de fato essa única afirmativa de Cristo, vim para cumprir as leis de Deus. Isso já seria possível se esclarecer muita coisa, né? Se refletisse profundamente no significado dessa frase. Vim para cumprir as leis de meu Pai. Então é isso. Muita paz, muita luz. Fiquem todos na paz e na luz. Na luz da verdade de Abedrushim.